Que a graça do nosso Senhor seja conosco nesse tempo que nós estamos aqui para a meditação do texto santo, do texto sagrado que está no Evangelho de João. Convido você, então, a acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos hoje dar sequência, vendo os versículos 25 ao 36, 25 ao 36, do capítulo 7 de João. Diz assim: diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não podemos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me, e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Este trecho, ele está inserido no contexto maior, onde Jesus está na festa dos tabernáculos, né? Jesus está nesse ambiente festivo, com uma grande multidão em Jerusalém. E nós vimos, né, quando isso acontece no capítulo 7, foi visto no sábado passado, visto no sábado anterior também. Jesus está entre uma multidão, uma das três festas, sendo esta a festa que mais atraía as pessoas, uma festa que ocorria, né, ou melhor, ocorre entre o mês de setembro e o mês de outubro, e era a celebração das colheitas, onde os judeus agradeciam a Deus pelo ano que eles haviam tido na parte das colheitas, que eles agradeciam a Deus e rogavam que Deus concedesse uma nova colheita abundante. Essa festa é chamada Festa dos Tabernáculos, né, porque como eles estavam lembrando do período que eles tiveram no deserto e foram conduzidos por Deus no período do deserto e viveram ali em tendas, né? Eles, então, nesse período de 7 dias, que era o período que a festa dos tabernáculos durava, eles faziam tendas e se abrigavam nessas tendas. E mesmo os moradores de Jerusalém
faziam tendas nos seus quintais, ou mesmo em áreas da sua casa, para que eles pudessem viver de uma maneira mais intensa toda essa simbologia que existia e existe ainda nessa festa, né? Então, Jesus, só relembrando os irmãos, ele não foi no primeiro momento com seus irmãos de carne, embora tenha sido convidado por eles a estarem, e para que ele se rebelasse publicamente, mas Jesus não vai nesse primeiro momento com seus irmãos, ele vai em oculto, e agora, quando ele chega ali, né, ele já está com a festa em andamento, ele vai ao templo e começa a fazer os ensinamentos, inclusive aquilo que foi visto do versículo 14 ao 24 da semana passada. E nesse contexto do 14 ao 24 que nós já vimos, Jesus traz para os judeus uma fala muito forte, muito contundente e que estava denunciando um coração distante, um coração duro que havia perdido a graça de Deus manifestada em sua lei. Lembrando os irmãos, né, quando Jesus ali fala que eles não guardavam a lei de Moisés, porque eles se permitiam circuncidar no sábado. Jesus estava sendo acusado ali de ter curado um homem no sábado. E Jesus diz assim, olha, vocês não cumprem a lei de Moisés, porque vocês circuncidam no sábado, e eu que curei um homem integralmente estou sendo acusado. E esta fala, né, se dá nesse ambiente público. Jesus, então, agora já está no templo, está ensinando publicamente. E nesse contexto, né, nós vamos chegando na porção de hoje. Só o versículo 24, que é um importante versículo de nós lembrarmos, né, que termina o que foi visto no sábado passado. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está ensinando a maneira que nós devemos olhar para as atitudes dos homens e entender que Deus havia dado a lei com o propósito de sua graça. Mas que o homem havia, pela dureza do seu coração, tornado a lei uma maneira de se impor e julgar e dizer àqueles que eram, que não eram aprovados, segundo o entendimento daqueles que estavam no controle da lei. Dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, das autoridades judaicas. E Jesus vem dizer o seguinte no 24, não julgueis segundo a aparência. Vocês estão reputando que eu deixei de cumprir a lei de Moisés porque curei no sábado, mas vós não cumprem a lei porque vocês circuncidam aos sábados. Eu vou ensiná-los uma coisa agora. Não julguem segundo a aparência. Vocês estão olhando para mim dizendo que eu sou um violador da lei, mas vocês precisam entender que existe uma maneira correta, graciosa de realizar os atos, sem violar e desagradar a Deus. Ou eu não poderia salvar um homem ao sábado. A dureza do vosso coração é tamanha que vocês preferem que um homem se perca do que ele encontre cura, salvação e libertação, para dizer que vocês estão cumprindo a lei. Não julguem segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vejam, irmãos, como esse discurso ele é intenso, ele é impactante, ele é severo, extremamente severo. Jesus não está falando com qualquer pessoa, Jesus não está falando com o povo pagão, Jesus não está falando com gentios, Jesus não está falando com um povo idólatra, Jesus está falando com seus conterrâneos, está falando no ambiente de celebração de uma das festas instituídas por Deus, e Jesus está dizendo assim, vocês não obedecem Moisés. E aí entramos no versículo 25, que diz, né? Diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Então as pessoas veem Jesus ali
fazendo um discurso desse tão duro, tão incisivo, tão contundente. E alguns sabiam que desde quando Jesus havia dito ali no capítulo 5, na sua primeira passagem em Jerusalém, que ele estava curando no sábado, porque ele era maior do que o sábado, e que ele trabalhava porque o pai dele trabalhava, se fazendo igual a Deus, e a partir daquele momento, nós lemos no capítulo 5, que os judeus procuravam matá-lo. Então, alguns dos judeus sabiam que existia um olhar negativo das autoridades, especialmente as autoridades do templo, não com relação aos romanos, porque até esse momento os romanos não estão diretamente preocupados com Jesus. Jesus está incomodando, sim, o sinédrio. Jesus está trazendo uma situação de cochicho, de murmúrio, de diz que me diz, esse é o Messias, esse não é o Messias. Nós já vimos anteriormente, né, quando ele chega, alguns dizem assim, não, este homem é bom. Outros fazem uma acusação severa, não, este homem, ele é enganador. Uma questão é alguém que erra. Todos nós erramos. E vamos até a vinda do Senhor, até nós nos encontrarmos com o Senhor. Enquanto estivermos nessa carne, nós vamos ainda errar. E podemos até mesmo, irmãos, errar no ensino, errar no entendimento da Bíblia. Mas o que Jesus tinha sido acusado anteriormente era de enganador. Enganador é aquele que tem a intenção de fraudar, a intenção de conduzir de modo enganoso, de modo fraudulento alguém. Eles estavam dizendo assim, olha, este homem sabe que ele não é nada disso, mas ele engana o povo. Então, importante nós vermos que o momento que Jesus está vivendo não é um momento de glamour, um momento que ele está sendo aclamado, como ele já foi, como nós já vimos. Não estão aqui dizendo, este é o nosso rei, ou este é o Messias. Não estão contentes porque ele está dando pão, não estão contentes porque ele faz cura, mas ele está num momento muito severo, muito intenso. E as pessoas, então, alguns estão falando assim, mas ele não está sendo procurado, não querem prendê-lo, não querem matá-lo. Aí o versículo 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este, de fato, é o Cristo? Eles, então, começam a dizer, olha, se ele está aqui no templo, está falando isso, que nós não cumprimos a lei de Moisés, que nós não conseguimos atender o mandamento que os nossos pais nos passaram, e ninguém o prende, ninguém faz nada, não tem uma vaia, não tem ninguém dizendo prende, corre, pega, nada disso. Será que as autoridades estão reconhecendo que ele é o Cristo? Então, esse grupo de pessoas está no momento em que eles olham e esperam a manifestação das pessoas. Vamos ver como a maioria age. Vamos ver como as pessoas, a multidão vai reagir. Vamos ver como os líderes vão reagir, como as autoridades vão reagir. E a gente vê isso com muita tristeza, né, irmãos? Porque este que está no templo, em pé diante dos homens, ele é o verbo vivo de Deus. Ele é a encarnação divina. Ele é o Criador de todas as coisas. E as pessoas, mesmo tendo visto seus milagres, estão inseguros de se manifestarem favoravelmente a Jesus, estão inseguros de se colocarem ao lado dele e começam a questionar. E as nossas autoridades? O que as nossas autoridades vão dizer a respeito disso? Este é ou não é o Cristo? É como se nós precisássemos de alguém para dizer se Jesus é o Messias. Não basta para nós, falando para nós hoje, nós precisamos alguém nos dizer, né? Graças a Deus que não. Mas muitas pessoas hoje esperam alguém para dizer, este é
Jesus, este não é, este é o caminho, faça isso, faça aquilo. O contexto que nós estamos vendo é a multidão querendo alguém se posicionando para saber o que eles devem fazer. Existia, na época, uma corrente doutrinária vinda do ensino rabínico, que o Messias não seria, de modo algum, conhecido, não se saberia nada a respeito dele, não se saberia nada com relação à sua origem. E quando as pessoas estão olhando para Jesus, e aqui nós entramos no versículo 27, surge esse argumento, né? O versículo 27, os irmãos acompanhem comigo, por gentileza, diz assim: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha a confusão instalada, irmãos. Esse mesmo grupo de pessoas que está dizendo, ele está ensinando e ninguém está repreendendo. As autoridades devem ter reconhecido ele como Messias. Aí eles dizem entre eles, né? E João está revelando isso para nós, está nos dizendo isso. Nós, todavia, esse grupo de pessoas, né? Nós, todavia, sabemos que quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Mas nós sabemos de onde é este Jesus. Ele é o Nazareno. Nós até mesmo sabemos quem é o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. José, Maria, seus irmãos, suas irmãs. Nós sabemos que ele não é o Cristo, porque ele tem origem. Ele sabe, nós sabemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Ele não pode ser o Cristo. Então, as autoridades, se estiverem reconhecendo que ele é o Cristo, estão enganadas. Esse era o ensino de uma escola rabínica. Há irmãos, né, há eruditos, os estudiosos, historiadores da palavra, os comentaristas bíblicos, que dizem que também havia uma má compreensão do versículo de Miqueias. Eu separei aqui o versículo para ler para os irmãos. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu ver, eu separei aqui, já leio para os irmãos. Diz assim, Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, há quem entenda que quando eles liam aqui Miqueias 5:2, embora Miqueias fale a respeito, esse versículo fale a respeito de Belém, eles entendiam ou reconheciam que Jesus era de Nazaré, desconhecendo que ele havia nascido em Belém. José e Maria, né, antes de irem fazer o recenseamento ordenado, eles viviam em Nazaré. Quando o imperador determinou o recenseamento, que cada um deveria voltar à sua cidade de natal, para que se fizesse o censo, para saber o número das pessoas que habitavam ali, José e Maria já estava grávida, Maria desce com José e vai até Belém, onde José havia nascido. E em Belém, Maria dá luz. Isso é o texto de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7, coloca isso para nós. Exatamente isso que eu passei para os irmãos. Mas a maioria das pessoas, né, da época, conheciam Jesus como Nazareno. Por quê? Depois deles fazerem o censo, eles voltam para Nazaré e Jesus passa toda a sua adolescência, juventude, em Nazaré. E quando ele se manifesta para o ministério terreno, ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Então, muito provavelmente, irmãos, quando eles liam Miqueias,
eles não associavam que Jesus era de Jerusalém, perdão, de Belém, e entendiam, como diz o versículo, a parte final do versículo, eu vou reler para os irmãos, cujas origens são desde os tempos antigos. Então, eles olhavam para um homem que tinha um pai e uma mãe, José e Maria, e o versículo continua dizendo, desde os dias da eternidade, e viam que Jesus era alguém que devia ali, embora mais para frente no final do ministério, né, já por causa do desgaste, muito possivelmente, da vida que Jesus tinha, que falaram que ele já era um homem há aproximadamente 50 anos, mas aqui, né, nós estamos falando dele com 32 anos, mais ou menos, ele está entrando no ano final do seu ministério. Na verdade, ele está há 6 meses aqui na Festa dos Tabernáculos, faltam 6 meses para a Festa da Páscoa, então ele ainda está vivendo os últimos 6 meses da sua vida terrena. Quando ele está nesse ambiente, então, esses homens olham para ele e falam assim, bom, a profecia não se cumpre com ele, porque fala que este Messias que virá, ele tem os seus dias desde a eternidade. Este homem nasceu aqui de José e Maria, então nós sabemos que a profecia não se cumpre com ele. Vejam o cenário. Alguns esperavam que fosse, outros diziam que não era. As autoridades, até o momento, não estavam fazendo nada. Jesus estava plenamente ativo no templo e surgiu toda essa questão em torno da messianidade de Jesus. Se Jesus era o Messias ou não. Messianidade, né? Qualidade de Messias. Vamos seguir? O versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. E eu o conheço, porque venho da parte dele e fui enviado. Irmãos, reparem que nesse versículo 28, o apóstolo João destaca a palavra clamou, né? Essa palavra tem um sentido de erguer o tom, até mesmo de gritou, falou em alta voz. Então, quando Jesus viu que a multidão começou a dizer, olha, nós conhecemos aonde ele é, nós sabemos a sua origem, Jesus, então, ele ergue o tom, chama de novo a atenção, traz a atenção dos seus ouvintes, da sua plateia, para que eles olhem e prestem atenção no que ele vai dizer. E o que ele diz aqui, irmãos, para os judeus é extremamente perturbador. Se nós fôssemos um judeu naquela época, nós entenderíamos o peso do que Jesus está dizendo. Porque, entre outras coisas, Jesus diz especificamente que eles não conhecem a Deus. E isso, para o povo escolhido, para o povo da aliança, para os judeus, que nós acompanhamos a história deles ali em Gênesis, nós vimos todo o caminho que Deus fez até constituir um povo, e Jesus olhar para eles, na festa deles, no templo deles, e dizer que eles não conhecem a Deus, isso, irmãos, é extremamente grave, ofensivo. Não que Jesus quisesse ofendê-los. Jesus estava dizendo a realidade dos fatos. Eles estavam cultuando, festejando, mas eles não conheciam a Deus verdadeiramente. Jesus, né, antes dele dizer essa questão de não conhecer, ele explica para eles, olha, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Alguns irmãos aqui que entendem que Jesus está fazendo um jogo de palavras com eles, dizendo mais ou menos assim, bom, vocês dizem que sabem de onde eu sou, quem eu sou, num sentido, até mesmo alguns dizem que Jesus teve um tom irônico aqui, de fazer com que eles
duvidassem exatamente do que eles haviam dito. Outros dizem não, que Jesus realmente está dizendo assim, bom, aos olhos de vocês, sem a revelação e entendimento, vocês sabem de onde eu sou, sabem de onde eu vim, e Jesus aqui então está simplesmente dizendo uma frase corriqueira para eles, reconhecendo o que eles estão falando. Mas aí, há um acréscimo aqui muito importante. Vim porque eu, de mim mesmo, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Vejam, irmãos. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. No auge dos questionamentos, das dúvidas, da indagação, no auge do acirramento dos ânimos, Jesus, então, por conta do conhecimento, da fé, da convicção, da certeza de quem ele era, da sua identidade, da sua origem, ele veio do Pai, foi enviado pelo Pai, ele está absolutamente seguro num ambiente hostil a ele, num ambiente contrário a ele, e num ambiente até mesmo que coloca em risco a sua liberdade e a sua vida. Ele assume, não para um grupo pequeno, não para os seus discípulos, não para os seus familiares, ele assume publicamente, em alto e bom tom, que ele era um homem com uma missão, com uma comissão, com um chamado. Ele tinha um propósito. Ele fora enviado por Deus o Pai, o Senhor Jeová, e ele estava fazendo isso não porque ele queria, mas porque essa era a vontade do Pai. Lembrando que o que Jesus disse em João 4, uma comida tenho e ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não está aqui, irmãos, vivendo todo toda essa agitação, toda essa indignação por parte daqueles que estão diante dele, porque ele queria, mas porque nós estamos diante de um homem fiel, um servo fiel, alguém que entendeu o peso da obediência para honrar um chamado, uma comissão, uma vocação. Nós estamos diante daquele que é o nosso modelo máximo, absoluto, perfeito de obediência, de fidelidade, de entrega. E porque Jesus sabia qual a razão do seu comissionamento, ele não recuou um centímetro quando foi hostilizado, quando foi repreendido, quando foi questionado, ele está seguro. E ele não oculta de ninguém que a relação que ele tem é absolutamente íntima com o Pai, com o Criador. Ele está dizendo para eles, né? Aquele que me enviou é verdadeiro, não no sentido de que Deus é real, porque Jesus está falando com os judeus. Os judeus, nessa época, né, que estão festejando ali, não duvidavam de Deus, da existência de Deus. Mas Jesus está dizendo que aquele que o enviou, o envio, o comissionamento, a ação do Pai de enviar o Filho, isso é real, é verdadeiro. Jesus estava realizando aquilo que não fora a sua escolha, não fora a sua opção, mas fora determinado pelo Pai. E ele, por ser um servo fiel, um filho obediente,
estava inteiramente entregue a tudo aquilo que o Pai havia determinado para ele e no momento que o Pai havia determinado. E aí o versículo 29 diz assim, né, irmãos? Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui enviado por ele, e por ele fui enviado. Jesus diz, vocês não o conhecem, mas se coloca numa posição que deixa os judeus mais raivosos ainda. Os judeus ficam mais irados ainda. Porque somente não tinham ouvido agora que eles não conheciam a Deus, mas que Jesus, este homem questionado, conhecia o próprio Deus. E por quê? Porque eu venho da parte dele. Irmãos, Jesus abertamente diz, eu procedo do Pai. Eu sou da mesma essência do Pai. Eu sou tão divino quanto o Pai. Eu tenho a divindade em mim. Porque eu procedo. Eu sou dele. Eu me manifesto na sua essência, na sua natureza. Eu não tenho origem de dias. Eu não tenho princípio de dias. Eu sou desde a eternidade. Porque venho da parte dele. E por ele fui enviado. O peso que isso faz, irmãos, quando nós lemos a respeito de Jesus, o nosso Senhor, o nosso modelo, a nossa inspiração, estou usando palavras assim simples, né? Jesus é, além do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Senhor, né? Mas estou falando palavras assim que nos fazem olhar para Jesus da maneira como Jesus enfrentou as situações que nós estamos vivendo diariamente. De ambiente hostil, de ambiente com poucos cristãos, de ambiente às vezes sem nenhum cristão. Um ambiente onde as pessoas querem te reprimir, te impedir de falar, de testemunhar. Onde as pessoas satirizam a respeito de Jesus, ou as pessoas colocam Jesus como somente um espírito elevado, ou quando as pessoas colocam que Jesus é um grande filósofo, Jesus é um grande conhecedor. Nós nos encontramos em ambientes assim, irmãos. E é importante nós olharmos como o nosso bendito Senhor agiu nesses ambientes de grande perseguição, de grande rejeição, para que eu e os irmãos nos sintamos encorajados e empoderados pelo Espírito Santo que habita em nós, de nós testemunharmos com todo o vigor, com toda a ousadia nesses ambientes, porque o nosso Senhor não retrocedeu 1 milímetro, porque ele era fiel ao Senhor. E que nós sejamos inspirados por ele, sendo fiéis dessa maneira, né? Que a nossa vida ganhe um vigor espiritual por entender que nós seremos perseguidos, mas seremos bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do meu nome. E dizerem todo mal contra vós, bem-aventurados sois, não é? Como foi a Aline que está soprando aqui para mim? Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ela continua dizendo aqui, assim foram perseguidos os profetas antes de vós. Então, nosso Jesus está caminhando dessa maneira. Há um paralelo, né, no texto de Mateus 15, que serve quando Jesus fala assim para eles, vocês não o conhecem. Mateus 15, de 8 a 9, Jesus diz assim para eles, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus está fazendo referência a um texto de Isaías, né? Mas Jesus está dizendo isso no Evangelho de Mateus, está dizendo isso para os judeus, assim como Jesus está dizendo agora em João, que eles não conheciam a Deus. E voltando ao texto de Mateus, Jesus continua dizendo, e em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esta é uma advertência para nós. Permitam-me, irmãos, que nós tomemos isso como advertência. Honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Honrar com os lábios é a atitude mais fácil e simples que um cristão pode ter, porque não exige nada dele. Dizer da boca para fora, como nós falamos, né, não leva espiritualmente a agradar a Deus. Nós podemos ler a palavra, nós podemos cantar hinos, nós podemos estar nas reuniões, nós podemos estar ouvindo mensagens, mas se o coração estiver longe, em vão me adoram. É fútil, é vazio. Imagina, irmãos, que Deus nos livre isso de acontecer. De nós termos nos distanciado a tal ponto de Jesus, que nós fazemos os atos repetidamente em vão. Ler a Bíblia por ler, ou ler a Bíblia durante uma reunião, cantar hino porque os irmãos estão cantando durante a reunião, fazer isso ou aquilo, mas com o coração longe. O que Jesus está, através do seu Espírito Santo, nos exortando, irmãos, é que nós, assim como Ele, sejamos esses que conhecem quem é o Pai, que conhecem a Jesus Cristo. Lembrando, né, que Jesus coloca isso no texto de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, né? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que nós vamos ter uma vida eterna, irmãos? Para conhecer a Deus, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus. Vejam que a essência da nossa criação, a razão da nossa criação, o propósito de nós sermos criados com o Espírito, que foi, na regeneração, conectado com o Espírito Santo, ligado com o Espírito Santo, unido com o Espírito Santo, é que nós nos tornamos seres adoradores e que agora podem contemplar a face de Deus por meio do novo e vivo caminho que foi aberto. E isso concede ao coração do Pai alegria, gozo e júbilo, porque ele agora tem os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em realidade. E nada tem a ver com esses que adoram em vão, que o coração está distante. Amados irmãos, que o Senhor nos conceda que quando nós estivermos diante da palavra de Deus, haja uma profunda reverência, um santo temor, que quando haja orações, haja inclinação do nosso coração, haja um prostrar nosso diante de tudo aquilo que é santo e sagrado. Que as nossas reuniões, embora sejam alegres, festivas pela presença do Espírito Santo, elas sejam regadas de temor santo. Os irmãos entendem, né? Não são coisas distintas. Não significa que nós não podemos ter alegria e gozo quando nós estamos na presença de Deus e que nosso relacionamento não possa ter alegria, gozo, mas alegria e gozo também está relacionado o quanto nós reconhecemos da grandiosidade, do senhorio, da santidade do nosso Senhor. E isso nos dá um santo temor e reverência. Essas duas posturas, elas são absolutamente conciliatórias. É possível nós vivermos dessa maneira, com gozo, com alegria. Jesus não é o meu companheiro de lanche da tarde, entendo o que eu estou dizendo, para não dizer uma expressão mais chula, que seria não é o meu companheiro de bar, de botequim, não é? Em quem eu chamo ele, e aí, como vai? Mas Jesus é meu amigo, Jesus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, em quem eu tenho amor, amizade, que eu tenho entrega, mas que eu tenho
com ele e nele. Por ele ser santo, eu tenho reverência, eu tenho temor. Vamos seguir? Versículo 30. Diz assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? O que aconteceu quando Jesus fez esse discurso? E chamou a atenção da sua plateia, dos seus ouvintes, e se manifestou publicamente que ele era enviado da parte de Deus, que ele era da parte de Deus, que ele tinha uma missão. As autoridades, então, entenderam que eles deveriam prender Jesus. Não poderiam deixar Jesus ter aquela atitude. Mas alguma coisa miraculosa, irmãos, impediu dele ser preso naquele momento. Os irmãos sabem o que é, né? Nós estamos falando da providência divina. A mesma providência que cuidou do Senhor no seu ministério terreno, na sua encarnação, que ditava o tempo, a hora, o momento, é a mesma providência que está sobre cada um de nós, dizendo e estabelecendo os momentos, as circunstâncias, as situações que nós vivemos. Eles queriam prendê-lo, era a intenção deles. Eles tinham a guarda do templo, eles tinham a autoridade do templo, eles eram o sinédrio, eram as autoridades judaicas, os fariseus, saduceus, os líderes. Eles compunham o sinédrio, a palavra final do sumo sacerdote. O sumo sacerdote poderia prender, o chefe da guarda do templo tinha autoridade para prender também, sendo somente abaixo do sumo sacerdote. Eles ouvem o discurso de Jesus ficando cada vez mais intenso, cada vez mais severo e cada vez mais ofensivo à tradição judaica, a ponto deles agora ouvirem de Jesus que nem mesmo Deus eles conheciam, que eles não conheciam Jeová. Isso trouxe a ira a eles. Mas algo impediu que Jesus fosse preso. O 30 diz, né? Pois ninguém lhe pôs a mão. Aí o versículo termina dizendo: pois ainda não era chegada a sua hora. É importante nós entendermos, né, que a nossa vida é regida pelo tempo de Deus, né? O kairós de Deus, a maneira que Deus rege os eventos, os fatos da nossa vida. E como Deus, segundo o seu propósito, ele interfere e age nas circunstâncias, sejam elas pessoais, sejam elas naturais, sobrenaturais, temporais, atemporais, porque Deus soberanamente estabelece o seu reino sobre todas as esferas humanas. E ninguém conseguiu prender Jesus. 6 meses depois, debaixo da autorização da mão poderosa de Deus, Jesus seria finalmente preso e executado. Mas nesse momento, a providência divina impede dele ser preso. O versículo 31 diz: e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura sinais maiores do que este homem tem feito? Novamente, nós temos aqui essa situação, né? Uma grande parte de pessoas, depois de ouvir esse discurso que Jesus se declara vindo da parte de Deus, aqueles que estavam com dúvida, não temos mais dúvida. Realmente é isso. Nós já vimos os sinais, ele agora está falando que vem da parte de Deus, fala com autoridade, nós cremos nele. O evangelista, né, João, não nos permite entender até que ponto eles tinham maturidade, fé e prosseguiram com o Senhor. Mas é importante nós entendermos que num ambiente, mesmo onde Jesus está pregando, nem todos creram.
Contudo, muitos entre a multidão creram. Muitos, mas não todos. Porque a fé não é de todos. Então, irmãos, não desanime. Quando num ambiente você testemunhar, você pregar, você ler a palavra e alguns crerem. Porque a fé não é de todos. Mas o que importa é a sua fidelidade. O que importa é a tua obediência ao teu chamado. Assim como Jesus, né, não se abateve, porque considere isso, irmãos. Deus está pregando em Jesus, né? O verbo vivo está falando, o verbo vivo está agindo, mas nem todos creram. E eles dizem assim, bom, nós não precisamos ver mais nada, porque quem vai fazer milagres maiores do que este homem? Então ele de fato é o Cristo. Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guarda para o prenderem. Aqui volta a situação que nós já falamos agora de pouco. Eles não conseguem prender, e aí chegamos no versículo 33. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Jesus, então, agora diz o seguinte, olha, eu ainda vou permanecer. Então, Jesus está dizendo, eu não vou ser preso. Esse pouco de tempo são 6 meses que faltam ainda para que venha a Páscoa e Jesus seja preso na última Páscoa, quando Jesus celebra a última Páscoa, institui a ceia, não é? Jesus está dizendo, eu ainda vou permanecer, mas eu irei para junto daquele que me enviou. Irmãos, é assim, de nos alegrar, nos encher de vigor, mesmo já na iminência de ser preso. Porque nós vemos aqui, né, eles queriam prender Jesus, Jesus não muda o seu discurso e fala, eu vou voltar para aquele que me enviou. Jesus poderia ter dito o seguinte, né? Bom, a situação ficou muito crítica agora, eu vou maneirar no discurso. Vejam bem, não é bem isso que eu disse. Quando eu disse isso, vocês entenderam errado. Jesus reafirma, irmãos, nós somos homens de uma só palavra. Nós somos homens de sim, sim, não, não. Nós somos homens que colocaram a mão no arado e nós não olhamos para trás. Nós somos estes que estão dispostos a seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu voltarei para aquele que me enviou. A vez de me procurar, versículo 34, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus efetivamente está falando aqui da morte. Eu vou morrer, vocês não vão poder estar onde eu estou, porque eu vou para aquele que me enviou, mas vocês não vão poder me achar. E isso causa uma perplexidade em quem ouve, né? O versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não podemos achar? Para quem vê somente com os olhos carnais, terrenos, naturais, bom, ele está com medo de ser preso, está com medo de ser morto, está dizendo que vai fugir. Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Será que ele vai atrás dos judeus que estão na dispersão, que falam a língua grega, que são os prosélitos? Será que ele vai se esconder atrás desses? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir? Eles questionam as palavras de Jesus, porque eles não entendem, eles não enxergam Jesus divinamente. E uma das questões que nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, é que Jesus é divino. O Verbo se fez carne. O que torna Jesus absolutamente, eu não tenho outras palavras, especial, único, é que ele é divino. Ele é
o Deus verdadeiro, o Deus único, encarnado. Nós louvamos o Senhor pela sua humanidade, porque pela sua humanidade ele pôde experimentar os nossos sofrimentos. E na sua humanidade ele reduziu o pecado à carne e crucificou o pecado na carne, né? Nós louvamos o Senhor por isso. Mas nós jamais, irmãos, o que nos deixa deslumbrado é a divindade encarnada de Jesus. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É importante nós entendermos esse contexto, porque no sábado que vem, com a graça de Deus, nós entraremos no versículo 37, veremos o último dia, o auge da festa, né, esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, que Jesus está, há um ápice aqui, há um romper do Senhor nesse ambiente. Mas eu queria agora gastar com os irmãos cerca de 10 minutos aí, no máximo, para nós olharmos essa porção de versículos de hoje e entendermos algumas coisas e aplicarmos algumas questões para a nossa vida, né? Primeira delas, irmãos, nós não somos pessoas que dependem do ambiente para manifestarmos aquilo que nós somos. Nós manifestamos o nosso comissionamento, o nosso chamado, a nossa vocação em ambiente favorável ou desfavorável. Nós não precisamos de uma plateia dizendo foi ótimo, nós não precisamos de uma plateia dizendo que oração linda, nós estamos somente cumprindo a vontade daquele que nos enviou, assim como Jesus cumpriu. Mesmo num ambiente onde as pessoas procuravam matá-lo e prendê-lo, ou prendê-lo e matá-lo, Jesus permaneceu fiel e obediente. E que isso seja um grande estímulo, que isso alimente a nossa fé, que isso renove as nossas forças. O ambiente de trabalho em que você está, há tantos anos que você não vê fruto, o ambiente da sua casa, que você ora há tanto tempo e não vê fruto, se sinta renovado, irmão, irmã. Porque é na obediência, na fidelidade, na perseverança que nós vemos em Jesus que ele colheu fruto. E se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Não é? Mas se morrer, dará muitos frutos. Nós estamos vivendo, e o nosso chamado consiste nisso, de nós não estarmos dependendo de plateia, de multidão, de aprovação. Nós não estamos aqui buscando ser aprovado por ninguém. O único que nós procuramos aprovação é do Senhor. Para que nós sejamos aprovados naquele dia, devemos ser aprovados hoje da maneira santa, piedosa pela qual nós vivemos. Nós devemos seguir sendo fiéis, mesmo que isso coloque o nosso bem-estar em risco. Às vezes, por causa do testemunho, uma situação desfavorável vai surgir na nossa vida, nós vamos retroceder por isso, nós vamos nos calar, nós vamos contemporizar o nosso discurso. Hoje em dia, irmãos, há muitos, ou melhor, há alguns, com grande repercussão, com grande visibilidade, com um discurso flexível a respeito de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, tentando contemporizar a condição pecaminosa, depravada, corrompida da sociedade, para que o evangelho possa se acomodar e não afetar a muitos. Ideias que são absolutamente contrárias à natureza santa de Deus. E essas pregações que hoje estão o tempo todo aí ganhando
multidões, arrastando multidões, com um evangelho que não transforma, que não confronta, que não traz dor. Isso mesmo, irmãos. A palavra de Deus é a espada. E quando ela separa, ela traz dor. Se nós deixamos de sentir dor, se nós deixamos de sentir angústia pela santidade, pela aprovação de Deus, pela salvação das almas, pelo bem-estar dos irmãos, se nós há tempo não abrimos a nossa agenda e oramos ao Senhor, o Senhor coloca nomes, pessoas, famílias, para visita, para ligação, para mensagem, para WhatsApp. Se há tempo nós não fazemos isso, nós podemos estar honrando o Senhor somente com os lábios, e o coração está distante. Mas quando nós olhamos aqui, Jesus vivendo dessa maneira, Jesus sendo fiel, intrépido, não recuando, não retrocedendo, tendo um discurso único, fiel, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus havia lhe dito, ele segue marchando, indo adiante e não retrocede, mesmo sabendo que isso vai lhe custar a vida. Que isso estimule a cada um de nós a vivermos dessa maneira, né? Um outro ponto que eu queria considerar com os irmãos, como é importante, irmãos, nós estarmos convictos que nós temos uma origem, a nossa origem é Deus, fomos gerados por Deus, somos filhos de Deus, estamos em Deus, em Cristo, né? Esta origem nos dá uma vinculação. Nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos que ninguém venha nos dizer o que nós somos ou o que nós não somos. Nós somos filhos de Deus. E ninguém jamais pode tirar isso de nós. Deus, o Pai, nos amou e nos concedeu em sua graça que nós fôssemos regenerados, salvos. E hoje, como filhos de Deus, nós estamos na sua família. Esta origem que nos dá essa vinculação, que nos torna filhos de Deus, nos colocou um propósito. O propósito é de viver para Ele e agradá-lo. E viver e agradar o Senhor nos dá a missão de edificar a igreja, na qual nós somos inseridos como membros do corpo de Cristo. Jesus, ele só foi prevalecente, né? Me perdoe usar esse termo. Jesus agiu da maneira que agiu, porque ele sabia exatamente quem ele era, a sua origem, a sua vinculação, a sua ligação, a sua filiação. Ele e o Pai eram um, que ele tinha um propósito, que ele tinha sido enviado e que ele vivia essa missão. Irmãos, isso não é diferente de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Que tal nós orarmos depois, individualmente, ainda hoje, ainda no tempo depois, no final da reunião, nós orarmos ao Senhor e perguntarmos, Senhor, eu tenho vivido de modo digno do Senhor? A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Senhor, me mostra quais são os frutos do que eu tenho vivido. Quais são os frutos da fé, os frutos do amor fraterno, os frutos da minha entrega, da minha renúncia ao meu ego. Quais são os frutos da minha dedicação à comunhão? E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos amados e queridos, nós podemos considerar que nossa vida tem sido uma constante, uma ascendente no crescimento espiritual. As relações humanas têm melhorado.
Porque à medida que nós crescemos em amor, crescemos no conhecimento de Deus, nós crescemos em amor, nós crescemos em humildade, nós crescemos em mansidão. Você se relaciona melhor hoje com as pessoas? Você manifesta mais hoje as virtudes divinas? Isso não significa, irmãos, que por conta, e também não é contraditório ao que nós vimos agora, que há momentos que nós poderemos ser hostilizados, poderemos ser perseguidos por causa do testemunho, mas as nossas relações, os nossos relacionamentos, em todas as esferas, eles devem estar num nível maior de manifestação das virtudes, do fruto do Espírito, do que ontem, do que antes de ontem. Teu marido deve estar mais grato, porque você se parece mais com Cristo. Tua esposa deve estar mais grata, porque você se parece mais com Cristo. Os irmãos, de igual maneira. O teu chefe, teu funcionário, o teu colega de trabalho. Com quem você anda, caminha, com quem você faz academia. A pessoa que te atende no mercado, no posto de gasolina. As pessoas, nossos parentes, familiares. Porque há mais Cristo. E por que isso, irmãos? Porque quando nós compreendemos a nossa origem, a nossa vinculação, a nossa missão e propósito, nós vivemos com desejo, como o apóstolo Paulo, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E agora, irmãos, o último versículo que eu queria ver com os irmãos, que diz respeito à questão do reino, o evangelho do reino, e eu vou dizer o reino deste mundo. Jesus, ele faz esse confronto, irmãos, do evangelho, do reino dos céus, do reino de Deus e o reino do mundo. Tudo na vida de Jesus representa e faz sentido e acontece porque ele vive o reino de Deus. Ele foi enviado pelo Pai, ele faz a vontade do Pai, o ensino é dele, do Pai, né? E não de Jesus. O tempo é do Pai e não dele. Ele age, se move, se dirige, fala segundo a vontade do Pai. Isso é o reino de Deus. Isso é manifestar o reino de Deus, viver o reino de Deus, ao contrário de viver ao reino deste mundo, de viver o ímpeto da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Jesus age segundo o tempo de Deus. Ele entende que há um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes 3, né? Leiam esse texto de Eclesiastes, salvo engano, do 1 ao 10, irmãos. Meditem nisso. E eu queria concluir com os irmãos que puderem acompanhar comigo a leitura, o texto de Efésios, capítulo 1, o versículo 3 diz assim: para nós vermos o reino de Deus agindo em todas as esferas da nossa vida. Então nós temos o nosso trabalho, que é uma esfera que está dentro do reino de Deus, nossa família, que está dentro do reino de Deus, a vida social, que está dentro do reino de Deus, não é? A vida intelectual, a vida emocional, o lazer, o entretenimento. Todas essas esferas estão debaixo do único e grande reino de Deus, onde somente a vontade de Deus deve ser feita. Então, quando nós trabalhamos, irmãos, nós trabalhamos para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Quando nós estamos vivendo na condição de marido, esposa, pai, filhos, nós estamos vivendo para glorificar e exaltar a Deus. Nosso entretenimento também deve ser para exaltar a Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo
para a glória de Deus. Não é isso que nos ensina o apóstolo Paulo? O texto, então, de Efésios, e nós terminamos aqui, diz assim, 1:3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Que nós não percamos. Assim como o Senhor dizia que era da parte do Pai, enviado da parte do Pai, e que fazia a vontade do Pai, nós devemos lembrar que nós somos escolhidos nele, em Deus, antes da fundação do mundo. Com qual objetivo, irmãos? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. Como que Deus agiu em direção a nós? E em amor, nos predestinou. Ou seja, antes de nós nascermos, Deus já havia nos dado um destino de sermos para Ele, para a adoção de filhos, ou seja, para nós recebermos todos os privilégios de filhos, embora nós tenhamos sido gerados, mas também é correto o entendimento de adoção de filhos, porque significa privilégios. Então aqui está dizendo, nós somos predestinados e fomos escolhidos para receber todos os privilégios de filhos. Por meio de quem? Como que nós vamos receber esses privilégios? Por meio do Filho, que é Jesus Cristo. Segundo o bom prazer da sua vontade. 6. E por que isso, irmãos? Para o louvor da sua gloriosa graça. Algumas versões para o louvor da glória da sua graça. Para o louvor da sua gloriosa graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, irmãos, isso é o que precisa nos direcionar. Nós temos origem. Nós temos um relacionamento, uma filiação. Nós temos um vínculo. Nós temos um propósito. E isso nos dá uma missão. Que o Senhor, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, que a sua palavra, que é Espírito e vida, possa arder os nossos corações, possa nos confrontar, possa nos separar a alma de espírito, possa discernir os propósitos do nosso coração. E se a palavra de Deus nos trouxer lágrimas, arrependimento, choro, é a mesma palavra que cura, que dá o perdão, que nos levanta e faz prosseguir. Porque assim como Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito habita em nós e nos faz prosseguir vitoriosamente. Irmãos, nós somos esses, filhos de Deus. O texto de Efésios continuaria falando da herança, nós não temos mais tempo. E nós queremos agradecer ao Senhor por tamanho privilégio de termos sido escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Para nós vivermos uma vida santa, irrepreensível, agradando o Senhor. E como igreja, sermos a sua noiva, cooperadora, para nós vivermos, mesmo em ambientes difíceis, ambientes de provações, de testes, ambientes hostis, assim como nosso Senhor, nosso modelo, nós não retrocedemos, nós não voltamos atrás, nós somos os que prosseguem em fé, nós aguardamos a vinda do nosso grande Senhor, onde finalmente todo choro, toda lágrima, toda dor, tudo terá fim e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que a nossa esperança seja renovada, que o nosso ímpeto, nossa alegria seja renovada e que amanhã, celebrando esse primeiro dia da semana, nós estejamos com um Maranata renovado, irmãos, ansiando e desejando a vinda do nosso Senhor. Né? Então que os irmãos possam agora orar e meditar e pedir que o Senhor não deixe a palavra se desviar,
Mas como Mateus capítulo 13, aquele solo que produziu fruto, irmãos, foi o solo onde a semente caiu, e isso significa que caiu e produziu é porque compreendeu a palavra. Que o Espírito Santo possa nos dar entendimento, porque ele trouxe essa palavra para a vida de cada um de nós e para aqueles que eventualmente venham a ouvir em tempos futuros, né? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque assim como o Senhor, nós queremos ser esses que com intrepidez, com confiança, com certeza da nossa origem, da nossa filiação, nosso vínculo, nós somos esses que com um propósito, com a nossa vocação, com a nossa missão, nós queremos viver inteiramente para o teu agrado, cumprindo a tua vontade. Abençoa cada um de nós, revigora os abatidos, fortalece os deprimidos, os oprimidos, aviva, vivifica os abatidos, os que estão apegados ao pó. Tua palavra seja recebida em cada um de nós com fé e ela possa frutificar. Dá compreensão para nós. Mostra onde nós devemos mudar, Senhor. Até mesmo voltar às práticas das primeiras obras. Até mesmo arrepender de onde nós caímos. Porque nós queremos, Senhor, hoje sermos inteiramente agradáveis a Ti. Abençoa-nos individualmente, como assembleia, nos leva a prosseguir de modo agradável ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia.